mais uma treta na família. Michele Bolsonaro deixou de seguir os enteados, Eduardo o atacou pelas redes, Fernanda entrou com versículo bíblico, Rogéria saiu em defesa dos filhos e o bolsonarismo, que vive pregando família acima de tudo, agora está entregando uma novela familiar em horário nobre. Veja. Vou chamar a Ana Flor, Ana, porque a gente está falando dessa crise da família Bolsonaro. Eu vi que você subiu agora há pouco no seu blog, que tem um desdobramento. A Michele não está mais seguindo os filhos, é isso, nas redes? Tem uma treta aí nas redes sociais que segue rolando. Para começar, a Michele deu unfollow, já não segue os filhos, só está seguindo ainda Flávio Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro segue ainda a Michele no Instagram, mas no X tem feito postagens contra ela. Então vou explicar isso. Tá tendo até uma guerra de versículos bíblicos nas redes sociais que inclui outras pessoas da família Bolsonaro. Essa é uma apuração com a Lorena Fraga, aqui colega nossa de Brasília. O que aconteceu nos últimos dias, né? A Michele postou aquele vídeo, teve uma tentativa de deixar disso, os bombeiros entraram em campo, mas a briga seguiu. Olha o que aconteceu. A Michele não segue mais o Eduardo Bolsonaro e a gente precisa lembrar que eles dois eram próximos, foram juntos no início do ano passado na posse de Donald Trump. Ela já não tinha uma boa relação com Carlos, não se seguem mais. Se a gente lembrar, até logo depois da eleição de 22, o perfil de Jair Bolsonaro deixou de seguir a Michele e naquele momento isso foi atribuído ao fato de que o Carlos Bolsonaro geria as contas do pai. De qualquer maneira, ainda quando o Jair Bolsonaro era presidente, a Michele e o Carlos já tinham problemas, isso só se acentuou pela disputa da vaga do Senado em Santa Catarina. Mas depois do vídeo, a coisa piorou muito entre os filhos. Até a Rogéria Bolsonaro, que é a mãe dos 3 filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, entrou em campo e fez uma postagem dizendo: eu sei os homens que criei são dignos e honrados. E a Fernanda Bolsonaro, que é a mulher do Flávio Bolsonaro, entrou também num embate no Instagram com versículos bíblicos falando de mentiras, que foram inclusive repostados pelo Eduardo. Aí a Michele, ainda na sexta, foi a público para fazer outras postagens de versículos bíblicos falando, enfim, em mentiras, enfim, dizendo que ela estava sendo, de alguma maneira, desacreditada de uma maneira mentirosa. E o Eduardo Bolsonaro ainda repostou um texto numa rede social do Ramagem, Alexandre Ramagem, que está lá nos Estados Unidos, em que ele fala que Michele Bolsonaro postou aqueles vídeos por fazer birra porque não foi a escolhida para ser a candidata à presidência da República por Jair Bolsonaro. Quer dizer, se a gente acha que tem bombeiro e que essa relação vai apaziguar, o que a gente está vendo agora é uma briga nas redes sociais velada, mas que é muito escancarada também, né? Um não cita o nome do outro, mas está acontecendo de uma forma extremamente agressiva e coloca em risco, né, essa tentativa de união da família. Você vê, começou entre ela e os filhos, já entrou a Rogéria Bolsonaro, a mulher do Flávio também, a coisa tá uma briga tão escancarada que nas redes sociais já deixaram de se seguir. Ô, Ana, posso ler aqui? Ô, Sadi, você viu esse versículo aqui que a Ana publicou na matéria dela? Não. Maravilhoso. A Fernanda Bolsonaro publicou assim, ó: as 6 coisas que o senhor odeia e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Bom, se alguém tá falando em pacificar, aqui assim, isso aqui é guerra total. O Valdemar vai voltar para os Estados Unidos. Valdemar vai pegar o voo para Miami de novo, chega, desistir. Valdemar arrependido de ter abandonado a Copa do Mundo. Exatamente. Não, olha, a coisa só piorou. Nem o Fala. Não, e a Rogéria Bolsonaro, além de publicar que conhece os filhos, disse: venceremos, apesar de tudo. Então, a questão ali já está muito escancarada e estava tentando achar aqui até a postagem do Ramagem, mas a ideia dele é realmente que a Michele Bolsonaro faz birra e o Eduardo repostou isso.
lembrando que a Michelle tinha ficado muito brava com uma postagem lá atrás do chamado núcleo de Washington, chamando ela de Michelle Firmo, que é o nome de solteira dela, e tirando o Bolsonaro. E aí ela, inclusive, depois cita isso disfarçadamente nos vídeos dela. Quer dizer, os bombeiros vão precisar aí de muita água fria para conseguir reconstruir, apagar esse incêndio e reconstruir essa relação. Agora tem uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês. O que a gente ouviu no fim de semana, todo mundo ouviu, inclusive os bolsonaristas publicaram e tal, que esse movimento da Michelle foi um tiro no pé, o sentimento em relação a isso foi ruim, a maior parte da direita achou que ela fez mal por ter exposto o Flávio Bolsonaro e tal. Só que assim, se foi um tiro no pé, se ela foi mal, se fez tudo errado e tá derrotada, eu não entendo porque tanta agressividade em relação a ela, né? O pai do André Fernandes fez um vídeo que o deputado Sóstenes Cavalcante espalhou para todo mundo, pelo WhatsApp, por mensagens e tal. O Paulo Figueiredo de Washington fez um vídeo super agressivo contra ela, falando até baixarias. Todo mundo batendo muito nela, essas duas. Quer dizer, se essa pessoa fez uma coisa que não teve efeito nenhum, que não vai ter importância nenhuma, que ela está completamente derrotada, qual a razão de tantos vídeos para contestá-la? Ou estão passando um recibo ou estão querendo tripudiar sobre alguém que, na sua opinião, tá derrotado. Me parece meio estranha essa reação, porque quando a pessoa é insignificante, quando ela perdeu, quando ela tá irrelevante, cara, esquece, né? Vai pra frente, fala de outras coisas. Não, todo mundo passou o tempo todo respondendo a ela, batendo nela. Não dá pra entender muito bem esse movimento, assim. O nome desse filme é Esperando Michelle. Pensei que você ia falar, o nome desse filme é Sentiu. Sentiu. Não, porque tem, né? Porque na sexta-feira eu falei aqui, fiquei muito impressionada como os aliados ali do núcleo duro do Flávio Bolsonaro se esforçaram muito, colocaram muita energia nessa estratégia de dizer, olha, nas redes sociais ela foi criticada, olha, o pessoal não gostou, olha, sei, mas a Michelle mudou o assunto era Jacques Wagner saindo da liderança do governo, devolveu a bola para o nosso campo, estava no campo do adversário deles e tal. Eu falei, sei, mas a notícia da semana foi Michelle Bolsonaro domina a cena. Ela conseguiu o que talvez tenha sido o objetivo dela, que era dizer, vocês não vão me esquecer, aquilo que eu brinquei aqui, ainda estou aqui. Vocês estão aí tocando a vida, achando que eu não sou relevante, ou querendo fazer parecer de que vocês não precisam de mim, ou que eu sou culpada de todos os males aí de vocês, tal. Não, eu vou contar exatamente o que aconteceu, eu vou deixar isso claro e vou mostrar para vocês que eu tenho base junto a segmentos que vocês precisam, com quem vocês precisam dialogar. Então, evangélicos e mulheres. Então, eles estão muito, muito incomodados, também estou muito impressionada com isso, Malu. E quando eles falam todos esses vídeos agressivos, né? Paulo Figueiredo, que você citou, qual que outro você falou? Do pai do André Fernandes. Pai do André Fernandes, que é candidato ao Senado. Então, todos eles e todos homens, partindo para cima de Michelle. Só reforça aquilo que ela falou. Quer dizer, ela usou essa questão de gênero no vídeo de uma forma muito bem sucedida, apesar de nunca falar, eu nunca tinha visto Michelle falar nesse tom, né? Ela fala das cotas ali, a gente já até comentou isso aqui na semana passada, mas ela reforçou muito isso. Ela estava falando para o público feminino, que vota nesse campo da direita. E ela atingiu o objetivo dela, e eles só reforçam o que ela disse. Olha, minha gente, o bolsonarismo conseguiu transformar a tal família tradicional brasileira num grupo de WhatsApp em dia de briga de herança. Porque é isso que está acontecendo. Michelle Bolsonaro grava vídeo, expõe Flávio, fala de humilhação, fala de desrespeito, cutuca a ferida da disputa de poder e pronto. O Castelo da União desmorona em praça pública. E agora a treta saiu do bastidor e foi parar onde esse povo mais gosta, nas redes sociais. Michelle deixando de seguir os enteados, Eduardo repostando ataques contra ela, Fernanda Bolsonaro publicando versículo bíblico, Rogéria Bolsonaro entrando em campo para defender os filhos. E todo mundo falando em Deus, Bíblia, honra, mentira, contenda entre irmãos. Olha, se isso é pacificação, imagina a guerra. A ironia é deliciosa. O grupo que passou anos usando religião como palanque, agora está fazendo guerra de versículo. É Bíblia para lá, indireta para cá, reposte acolá. Só faltou marcar o apóstolo no Stories para arbitrar a disputa. E aí vem o ponto principal. Se Michelle está tão derrotada assim, por que tanto desespero para bater nela? Porque essa reação toda entrega o medo. Se ela fosse irrelevante, eles ignoravam. Se ela não tivesse peso, deixavam passar. Mas não.
Vieram homens de todos os lados atacando, desqualificando, dizendo que é birra, dizendo que é vaidade, tentando diminuir. E quanto mais fazem isso, mais confirmam justamente o que ela tentou mostrar, que dentro do bolsonarismo, mulher só é útil quando obedece, sorri, ora e pede voto. Quando resolve disputar espaço, vira problema. Michele pode ser de direita, conservadora, bolsonarista até a última gota. Ninguém aqui está transformando ela em progressista. Mas, politicamente, ela entendeu uma coisa que os filhos de Bolsonaro não querem admitir. Ela fala com um público que eles precisam desesperadamente. Mulheres conservadoras, evangélicas, gente que talvez não morra de amores por Flávio Bolsonaro, mas ainda escuta Michele. E isso incomoda. Incomoda porque Flávio quer vender a imagem de herdeiro natural. Eduardo quer bancar o ideólogo raivoso lá de fora. Carlos quer controlar narrativa. Mas Michele apareceu e disse: calma lá, eu também existo. E aí o bolsonarismo entrou em curto-circuito. Porque a direita adora falar de meritocracia, mas quando é dentro da própria casa, é sucessão familiar. Adora falar de ordem, mas vive no caos. Adora falar de valores cristãos, mas resolve conflito com indireta, ataque público e disputa de ego. No fundo, essa crise mostra que o bolsonarismo não é um projeto de país. É uma disputa de propriedade sobre o sobrenome Bolsonaro. Quem manda no espólio político? Quem herda os votos? Quem fala com os evangélicos? Quem controla as mulheres? Quem aparece como escolhido do patriarca? E enquanto eles brigam pelo trono, Lula e o campo progressista assistem de camarote à direita fazendo oposição contra ela mesma. A Michele abriu a porta do quarto da bagunça. E agora todo mundo viu. Por trás do discurso de fé, família e patriotismo, tem ressentimento, ambição, vaidade e medo de perder poder. No fim, o nome desse filme não é União da Direita, é Sentiu.